Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, como vocês devem ter percebido, quem transita corriqueiramente por aqui, este canal se destina a falar sobre muitos assuntos. Por isso que ele não possui um título nichado, né? Um título, por exemplo, voltado a livros, voltado a sobrevivencialismo, voltado à política, voltado a cinema. Não, é apenas vlog, né? Vlog do Neófito, porque blog do Neófito é o nome do blog que eu mantenho há mais de 10 anos e onde também sempre falei um pouco sobre tudo o que me dava vontade, o que me dá vontade, porque de vez em quando eu ainda o estou atualizando. E assim eu continuarei fazendo porque eu penso que nada é nichado na vida. As pessoas possuem múltiplos interesses. Tem gente que, por exemplo, chegou aqui em razão de um vídeo sobre isqueiros, eu falando de isqueiros, e o cara de repente né, fã de quadrinhos, fã de cinema, ou gosta de ouvir as minhas groselhas e pitacos sobre temas variados de nossa vida social, política, cotidiana. Então é isso, ninguém é nichado, né? Então eu também não sou, eu tenho múltiplos interesses e eu faço disso o meu canal. É a forma que eu tenho, como eu já disse aqui, para fazer a minha terapia, groselhar neste canal, assim como às vezes eu groselho em meu blog. Agora, algo que eu acho bacana é quando eu consigo concatenar vários assuntos. Por exemplo, a partir de um quadrinho, eu pego o mote para discorrer sobre um tema social cotidiano, algo fresquinho que acabou de acontecer. Então, eu dou a minha opinião sobre aquele assunto, ao mesmo tempo em que falo de um quadrinho, por exemplo, e o deixo de recomendação de leitura. Isso serve também para livros em geral. Com cinema também adoro fazer isso. E cara, eu gostaria aqui agora de recomendar um filme, já que eu venho falando tanto sobre sobrevivencialismo. Um filme que eu achei excelente, cara, que eu acho excelente, não encontrava mais em lugar algum. Fiz uma pesquisa nos sites de stream diversos, não encontrei. Na Prime ele aparece, mas como não disponível para a nossa região, no MUBI eu vi que ele está lá na grade, mas eu não sei se está disponível para a nossa região, porque eu não cheguei sequer a assinar para fazer esse teste. E nem assinarei. Fui buscar torrent, encontrei um link para torrent sem nenhuma semente de fornecimento do torrent. Fiquei buscando, então achei um site, aqueles sites que disponibilizam filmes gratuitamente. Não vou deixar o link aqui, nem vou citar o nome do site para não me trazer problemas com o YouTube, mas deixarei aqui na tela. O nome do site está aqui na tela e o link para quem tiver interesse. Quando a gente acessa esse site, ele é muito chato no começo. Aparece um monte de propaganda, mesmo com o sistema de pop-up, anti-pop-up ativado. Ficam aparecendo propagandinhas dentro da tela, é só você ter paciência. Você vai tendo um pouco de paciência e você tem acesso finalmente ao filme e o assiste do começo ao final sem nenhuma propaganda. Eu não sei por que não deram tanto destaque a esse filme, e é um filme sobre algo que eu venho falando aqui novamente, porque eu falava antes, tinha dado uma pausa e voltei a falar novamente, porque eu acho que nestes tempos, mais do que nunca, é um tema que deveria ser observado. Temas, né? A preparação e o sobrevivencialismo. O nome do filme é O Sobrevivencialista, um filme de 2015. Dados técnicos eu vou deixar aqui na descrição. É um filme muito simples, com poucos diálogos e poucas explicações. Então você tem que perceber a conduta do rapaz ali que é sobrevivencialista em um possível futuro distópico ou utópico, né? Eu gosto de distópico porque todo mundo entende, mas a utopia em si, da forma que foi concebida, já é algo que dá muito medo, né? As coisas utópicas, elas são medonhas, mas as pessoas preferem falar distópicos. Então, futuro distópico, onde aparentemente, em razão de uma crise com energia e uma crise populacional, isso causou o descarrilhamento da sociedade. Há muitos anos a sociedade está colapsada, as pessoas só comem o que plantam,
Para encontrar um animal é extremamente difícil. Algo tão difícil e medonho como eu vi naquele filme é o que eu vi, por exemplo, em A Estrada, que é baseado no romance homônimo do Cormac McCarthy. Sou um grande admirador do trabalho do Cormac McCarthy, escritor fabuloso, falecido recentemente. Dele eu já recomendei aqui Onde os Velhos Não Têm Vez, que deu origem ao filme, né, dos irmãos Coen, também com título homônimo, mas aqui para nós chegou como Onde os Fracos Não Têm Vez. Meridiano de Sangue, que eu considero sua obra-prima, e o livro A Estrada, que foi muito bem adaptado para o cinema. Quem ficou em dúvida ali do que acontece, né, em A Estrada, como o mundo chegou àquele ponto em A Estrada, mesmo lendo o romance, vai ficar na dúvida, porque o Cormac McCarthy nunca fez questão de dizer como a sociedade chegou àquele ponto. As pessoas deliram sobre um possível inverno nuclear, algo desse tipo, mas a verdade é que a gente não sabe. Em A Estrada, a gente tem um cenário que eu gosto de chamar, que é um cenário sem saída, não tem o que fazer. A terra ela está apodrecida, não adianta você plantar, porque nada floresce, as árvores estão caindo, morrendo, os animais também, não tem animais para caça, não tem peixe nos rios. Então o que sobrou em A Estrada é basicamente o canibalismo. As pessoas tentam conseguir suprimentos, né, uma latinha de ervilha, alguma coisinha para comer, mas o que sobrou mesmo foi o canibalismo. Em um sobrevivencialista, a terra ainda é produtiva. Agora, está difícil encontrar caça e não tem realmente, é muito difícil conseguir animais para comer. Tanto que durante todo o filme a gente vê apenas um coelho ou uma lebre sendo preso ali em uma armadilha para servir de alimento. O restante é tudo legumes e cada um que tem que zelar por sua hortinha. E tem os saqueadores, né? O cara prepara uma horta ali, de repente tem um saque, ele tem que se esconder dos saqueadores, dos lobos, porque senão ele vai acabar, além de perder tudo, ele vai acabar sendo executado. Aliás, o protagonista, em um determinado momento do filme, ele diz que já foi um lobo, junto com o irmão. Eles viviam de saquear suprimentos de acampamentos e depois é que ele mudou de vida. O canibalismo ele não é abordado como em A Estrada do Cormac McCarthy, mas lá no final há uma sugestão da prática do canibalismo. Não vou dizer que é claro, mas fica como uma sugestão. Como eu disse, muita coisa não é explicada da maneira encontrada por esse sobrevivencialista para viver. Ele apenas vai fazendo as coisas e a gente vai compreendendo. Por exemplo, sempre que ele executa alguém que tentou invadir os seus domínios, ele não enterra aquela pessoa em uma cova profunda, ele coloca em uma cova rasa e cobre com uma lona, porque ele utiliza esse material de compostagem. Isso fica de entendimento para você que está assistindo o filme. Isso não é explicado. Você que está assistindo ao filme é que tem que retirar essa conclusão. Ele faz compostagem, como ele não é canibal, com os corpos das pessoas que acabam indo parar ali na sua propriedade, na região em torno da cabine onde ele vive, onde ele mantém a sua hortinha no meio de uma floresta. Em um momento ele está ferido, por exemplo, então ele se deita perto desse ambiente de compostagem. Ele coloca a mão na terra. Pouco tempo depois, já em sua cama, ele está com larvas de mosca, né, varejeira, essa coisa toda, no ferimento. Então isso também não é explicado, mas você tem que entender que isso é o quê? É uma técnica primitiva para destruir aquele tecido necrosado e facilitar a cicatrização. As pessoas utilizavam muito esses, não posso chamar de vermes, eram larvas mesmo, para comer a carne putrefada de feridas e ajudar na cicatrização. O problema é quando você tem um ferimento que pousa ali o bichinho, a mosquinha, e ela coloca os ovos que vão eclodir e te trarão essas larvas. Isso realmente não é legal. Mas você pegar a larva de um local e colocar no ferimento, isso pode te trazer benefícios realmente em uma cicatrização. Em outro momento, estou olhando aqui no caderninho para não me perder, né? Ele tem febre.
Aí vem uma técnica, novamente, muito antiga e milenar, de aplacar a febre, que seria o quê? O emplasto humano. Duas mulheres que aparecem na história, já vou explicar como elas aparecem, uma mãe e uma filha, elas ficam peladas, ele também está peladão, e elas dormem abraçadas a ele. Então há uma troca de temperatura corporal. O calor do corpo dele vai sendo repassado para os corpos dessas duas mulheres. Isso também é uma técnica primitiva de sobrevivencialismo e nada é explicado, você que vai retirando as conclusões. Logo no começo também a gente vê ele retirando a casca de uma determinada árvore, ele coloca em uma lata, faz a fogueira que ele utilizará à noite e coloca um receptáculo embaixo dessa lata. Então, ao final do dia, já com a fogueira apagada, ele pega esse receptáculo e tem um óleo. E esse óleo ele coloca na lamparina. Isso quer dizer o quê? Que algumas árvores, elas têm em sua casca essa propriedade de óleos, que são óleos que servem como combustível, assim como a gordura animal também serve como combustível para lamparinas. Aliás, na gordura vegetal também, né? Se a gente reaproveitar óleo de cozinha, muitas vezes a gente consegue fazer uma, como é que se chama? Espiritadeira, lamparina, mini lamparina ali de improviso. E com aquela casca e com aquele processo de extração de óleo, ele consegue isso, já que ele não tem gordura animal que queimaria muito melhor na lamparina. Então vamos lá, o filme é muito simples, cara, é de uma simplicidade incrível, muito bonito, poucos diálogos e mostra realmente um sistema brutal de sobrevivência. Esse cidadão ele vive sozinho em uma cabine no meio da floresta. A gente sabe que ele tinha um irmão e que esse irmão faleceu. Mas em um determinado momento do filme a gente descobre como foi que esse irmão dele faleceu. Então ele cuida de seu dia a dia, só que já no início a gente percebe que ele sente muita falta de mulher. Por exemplo, em um determinado momento ele está cuidando das sementadeiras, colocando as sementinhas ali para formar a mudinha, transplanta a mudinha para os vasos pequenos e depois para a terra definitivamente. Ele urina nesses potinhos, porque a urina tem essa vantagem, né? O ácido úrico, a ureia, a amônia, é interessante para o desenvolvimento de plantas. E tem muito isso explícito no filme. Ele começa, enquanto está ali urinando, ele pega uma foto que ele encontrou de uma garota, que só apenas o rosto, né? Ele começa a tocar uma bronha, porque o cara está sedento por mulher há anos. Então, em determinado momento, batem à sua porta uma senhora e uma garota, mãe e filha. Essa garota, aliás, é a Mia Goth, que se tornou uma atriz muito conhecida hoje em dia, principalmente por aqueles filmes da trilogia X, que é a Maxine, e por aí vai. São os filmes de terror horríveis, filmes deploráveis, mas que fizeram um certo sucesso. Algumas pessoas gostaram. Então, essa garota é a Mia Goth. A velha oferece por comida primeiramente joias, mas a civilização já está em um ponto em que ninguém quer joias, só querem comida e água e sobreviver. Então ela oferece sementes, mas aquelas sementes para ele não servem, ele tem um estoque de sementes. Então ela oferece a filha. Ela, olha, você pode passar uma noite com ela. Então ele topa essa troca de pegar a Mia Goth. Aliás, o nome da personagem que ela interpreta ali também é Mia, só que com um L no meio, aí se pronuncia Mia, mais ou menos, e passa uma noite com ela. Só que isso vai passando, então ele passa outra noite, vai passando outra noite, então ele está apaixonado por essa mulher, pela Mia Goth, só que a velha, a sua então nova sogra, tem outros planos. Ela quer a propriedade apenas para si, aquela cabine, aquela plantação, porque ali elas podem passar muito tempo. Ele também tem uma espingarda com apenas 2 cartuchos, munição está muito difícil de se conseguir. Tem facas, tem ferramentas para trabalhar a terra, e essa velha tem esse plano. Só que no meio do plano, que seria executar esse cidadão para elas ficarem com a propriedade apenas para elas, a garota é sequestrada. E quem a salva desse sequestro é justamente o sobrevivencialista, ao custo de quase perder a vida, com esse ferimento que eu falei,
de bala, onde ele tem que tratar de formas não convencionais, de maneira primitiva, para poder sobreviver. Então a garota cria uma afeição muito grande por ele. Nesse meio tempo, a fazenda, mini fazenda, né, passa por um saque. Então há uma falta de comida. Aí vem novamente a ideia na cabeça da velha sem vergonha de executá-lo, porque assim elas terão comida apenas para elas. Só que a Mia engravida. Era algo que a velhinha pedia muito. Ela dizia: olha, não finaliza dentro dela, porque engravidar em um cenário pós-apocalíptico é complicado, né? Só que ela está grávida do cara e ela desperta ali, ela tem sentimentos por esse cara. Ela começa a realmente criar um forte laço sentimental por ele. E ela também quer sobreviver. Tem a coisa da hipergamia aí também. Ela olha para a mãe e diz: você está velha, você não consegue mais me proteger, e ele consegue. Então ela opta por não novamente tentar um novo plano de executá-lo, mas sim quer viver ao seu lado. Nesse meio tempo tem uma nova invasão à propriedade, só que dessa vez não apenas para saque. Então se eu falar demais vai estragar a experiência para quem ainda não viu o filme. Então vou parar por aqui para não entregar muito do filme, né, dar spoiler do filme, mas em resumo, O Sobrevivencialista é um filme muito bom, cara. Eu considero talvez o melhor filme que eu já vi sobre sobrevivencialismo nu e cru. É um cenário onde realmente a civilização colapsou, não tem mais volta, os suprimentos acabaram, as pessoas só conseguem comer realmente o que encontram, por exemplo, em ninhos de passarinhos. Se conseguir uma caça é algo muito raro e difícil, e precisam plantar, sobretudo plantar para comer. E como não se tem tantos suprimentos, algo muito escasso, as pessoas precisam começar a criar os seus itens mais necessários à sobrevivência, até mesmo para obter aquele fogo diário para poder preparar alimentos e se aquecer. É uma pena que esse filme não tenha tido o destaque que merecia ter, porque até para quem não se interessa por sobrevivencialismo, é interessante pelo viés da história brutal que está ali incrustada, essa coisa da relação mãe, filha e depois filha com então novo marido, porque percebe que a mãe não tem mais condições de cuidar dela. A brutalidade humana, né, em um nível assim realmente insano, as pessoas procurando se isolar cada vez mais, as pessoas tentando viver em reclusão, se não puderem, né, viver em grandes clãs, então é melhor se isolar e torcer pela sorte e pedir a Deus para que ninguém te encontre. E basicamente é isso. É um filme maravilhoso, com muito pé no chão quanto aos aspectos do sobrevivencialismo. E fica aquela coisa, né, da lição de Adão. Ele estava em paz, feliz e tocando a vida, até aparecer uma bendita de uma mulher e o cara perder a cabeça e começar a pensar com a cabeça de baixo, e a vida dele se degringola de vez, meu amigo. Mas é natural do ser humano, né? Eu sei que tem muita gente por aí que prega celibato, nada contra, admira as pessoas que conseguem. Tem os mais extremistas, né, que pregam NoFap. Aí eu já acho doentio, principalmente as pessoas jovens. Eu acho que garotos, eu vejo vídeo aqui de garotos falando sobre NoFap. Isso é errado, cara. Garoto tem que estar tocando uma bronha mesmo de vez em quando. Não é interessante, né? Além do cara ser celibatário, até pela sua idade, é um garoto, realmente não deve estar transando por aí. Além disso, ele ainda não pode bater uma bronha. Eu acho que isso não é muito saudável, não. Mas, em resumo, naturalmente, cara, um homem jovem saudável, ele quer uma mulher para estar ali ao seu lado, fazendo um pouco de companhia, dando beijinho, dando um abraço e metendo. É assim que o ser humano, enquanto animal, funciona. Mas enfim, acho que já me estendi demais na dica de cinema, mas tá a sugestão. Quem encontrar com a qualidade melhor, pode deixar aqui a sugestão, compartilhar, mas eu encontrei neste site. Este site está disponível, tenha paciência
quando acessá-lo. Ele é chato no começo, tem muita publicidade, propaganda, mas depois que o filme começou ali, você assiste a 1h40 de filme, 1h44 de filme, sem estresse, sem interrupção com o comercial e numa qualidade razoável para você assistir talvez no monitor um pouquinho grande do computador. Enfim, tá aí, é dica de cinema e falando um pouquinho mais sobre sobrevivencialismo nestes tempos tão estranhos, confusos e sombrios onde nos encontramos. Bem, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.